Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Diariamente, vemos aqui as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro que atualmente vemos, que é o Fonte Viva. Hoje vamos ver a mensagem de número 29, cujo título é Sirvamos. Então, aqui o verbo destacado por Emmanuel no título é o verbo servir. Jesus disse que aquele que quisesse ser o primeiro, que fosse o servidor de todos. Muitas vezes, quando servimos ao nosso próximo, podemos ter ideias de retribuição. No entanto, o que nós vamos ter nas palavras destacadas aqui no versículo por Emmanuel vai nos levar a um outro nível de ideias. Vejamos. As palavras destacadas aqui são de Paulo de Tarso, que Emmanuel nos traz, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 7. Paulo nos diz: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Ora, se eu presto o meu serviço como se eu estivesse servindo ao Senhor e não a seres humanos ainda, como eu aqui encarnados neste mundo de provas e expiações, muda tudo, porque eu não tenho que esperar a retribuição de Jesus, porque Jesus já me dá tudo o que eu preciso há muito tempo. Então, na verdade, quando eu sirvo de boa vontade ao próximo, como se fosse ao Senhor, este meu fazer, este meu servir, está encharcado de quê? De gratidão. Que bom que eu estou podendo fazer algo em prol do próximo, assim como a providência faz a meu benefício. Então, é uma oportunidade feliz de trabalho. E nós nos reportamos a Jesus, que jamais nos desaponta, enquanto os seres humanos, ainda como nós, porque nós também podemos desapontar os outros, e os outros também podem nos desapontar. Mas Jesus não nos desaponta. Então, é um investimento de ação positiva, sem risco. Sem risco. Eu estou fazendo de boa vontade, seja por quem for, como se ao Senhor eu estivesse fazendo. Está tudo bem. Que bom que podemos estender a nossa ação do bem aos nossos irmãos de humanidade, como se estivéssemos fazendo ao Senhor. E aí não há pruridos de não vou fazer muito. Não, eu vou fazer o que o meu coração mandar. Porque o meu coração vai se encharcar de inspiração, de bom senso, não é? Não vamos sair fazendo coisas deslocadas por pessoas que podem fazer por si mesmas. Isso não é servir, isso não é ajudar sequer. Porque se a pessoa pode fazer por si e eu impeço que ela faça por ela para eu fazer por ela, qual o proveito disso? Não é? Vejamos então as palavras de Emmanuel, os comentários de Emmanuel sobre as palavras de Paulo, servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Emmanuel comenta: se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, injustas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Está falando se legislas, ou seja, se é alguém ligado às leis,
né? Então, vamos agir com uma justiça que vai ser uma justiça, assim como a justiça de Jesus, que não é uma justiça sem misericórdia, é uma justiça que também tenta estender esse olhar piedoso, não é? Se administras, diz Emmanuel, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Sim, olha só que coisa importante que diz. Não observas os interesses, se administras, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas, na posição de mordomo da vida, ou seja, não é nosso. E nós não estamos administrando nada que seja nosso nessa posição de administrador. E teremos que prestar contas. Então, nós sabemos que muitas vezes os administradores não agem de forma correta para se beneficiar de forma mesmo egoísta, não é? Mas isso aí, ele mesmo vai dizer que seria uma ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutar das bênçãos da função. Então, nós somos convidados a exercer vários papéis em vários setores da vida. Mas, se exercemos de acordo com os interesses do alto, quer dizer, utilizando-nos dos recursos para crescer com eles, está tudo muito bem. Agora, se usamos dessas possibilidades de ação no bem e nos deixamos arrastar pelas paixões inferiores que possam nos assediar, cedermos a essas paixões, estamos então atraindo para nós mesmos consequências negativas. E não é por isso que nós recebemos essas oportunidades. Na verdade, nós as recebemos da providência divina, a fim de que possamos exercitar as nossas potencialidades no uso do livre-arbítrio, não é? Vamos lá, vamos exercitar, vamos escolher bem? Vamos escolher bem? Vamos escolher bem? Vamos refletir se essa é a melhor escolha? É por isso que as situações chegam até nós, para que nós não ajamos de forma mecânica, porque se agirmos de forma mecânica, impulsiva, impensada e refletida, a tendência de repetirmos aquelas escolhas do passado, ela pode ser realmente grande. Então, vamos pensar, vamos refletir, para que o nosso servir não seja mesclado, misturado com nenhum tipo de interesse que não seja apenas e exatamente esse: servir, estender o bem ao próximo, sem nenhum outro interesse que não seja estender o bem ao próximo. E continua o nosso Emmanuel. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Então, estamos sempre sendo testados. As situações chegam pedindo-nos o melhor. Se fizermos o melhor, ótimo, vamos crescer com isto. Mas aqui é uma advertência. Atenção, porque se não fazemos o melhor, isto vai gerar em nós o quê? Débitos e desequilíbrios, que nós não queremos. Mas se não vivemos a experiência, como é que vamos realmente poder perceber
onde é que nós estamos nos situando na estrada da vida? À frente ou atrás? Não é? Por isso que, em última instância, que nós estejamos extremamente distraídos na hora de desencarnarmos, esta avaliação vai ser feita. E aí, mesmo que a gente tenha deixado para o final, fazer a avaliação do que aconteceu durante a encarnação, momento importantíssimo. Por quê? Porque nós vamos retornar, não é? Muito bom fazer como Santo Agostinho nos inspira, não é? Na codificação. Ao final de cada dia, diz ele, que ele fazia uma retrospectiva do seu dia. O que fez certo, o que fez errado, o que ele vai precisar reparar ou melhorar no dia seguinte. Não é? O que ele fez de bom que ele precisa reforçar para que aquilo permaneça na sua ação, no seu pensamento, no seu sentimento. Então, essa avaliação diária, né, é algo que ele nos convida a fazer. Se vamos deixando passar, agora estamos chegando no final do ano. Muitas pessoas fazem essa avaliação anual. Já acumula muitos dias sem avaliação pontual, não é? Em vez de fazermos diariamente, que seria algo bem sensato de se fazer, porque ali tem pouca ação e não vamos esquecer de nada, se deixarmos para fazer de um ano inteiro, muita coisa não vamos lembrar, muita coisa vai se perder. Não é? Então, o ideal é que a gente vá fazendo na medida em que vamos, ao final do dia, o que foi que fizemos, que tipo de escolhas fizemos, foram as melhores escolhas, eu posso melhorar essas escolhas. Então, essa é uma excelente sugestão dada por Santo Agostinho, a fim de que nós, de repente, não percebamos apenas na hora de desencarnar que é necessário avaliarmos as nossas escolhas. Ele continua dizendo: se trabalhas na cor ou no mármore, pintor ou escultor, no verbo ou na melodia, então na fala, não é? Ou na música, ou na escrita, na literatura ou na música, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas, infelizes para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Então, agora no campo das artes, também existem aí as oportunidades de servir à humanidade. Então, são oferecidos os talentos, também aos artistas, para que estendam o bem à humanidade. Vão fazer? Não vão fazer? É algo que as escolhas e o livre-arbítrio vão responder por isso, de cada um. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, até esse ponto de se sacrificar por todos, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Então, às vezes, nós achamos que precisamos ter em nossas mãos grandes recursos para fazermos grandes coisas. E, às vezes, o que nos é solicitado da vida é que obedeçamos. Somos colocados em papéis e tarefas e funções que nos solicitam a obediência. Isto exige muito, não é? Exige calma, exige humildade, exigem virtudes importantes. Então, é um contexto na vida do ser humano que ajuda bastante a aprender
ou exercitar virtudes extremamente importantes. E ele diz, caminhando para o final, diz-nos assim: amigo, a passagem pela Terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, vale, não é? Tem as montanhas e tem os vales, nos lugares mais baixos topograficamente. Então, em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Podemos considerar o vale humano até a vida na crosta, a vida como encarnados, não é? Vamos imaginar que as montanhas seriam já o mundo espiritual e nós estamos aqui no vale, na crosta terrena. Então, em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, com boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. É isso. Vamos ter calma, aproveitarmos as oportunidades, dando o nosso melhor. E vamos fazer a fim de não nos deixarmos cair em ciladas do nosso próprio ego. Vamos fazer de boa vontade o bem que estiver ao nosso alcance, como se estivéssemos fazendo para o próprio Cristo. Porque nós sabemos e sentimos o quanto devemos em gratidão por séculos e milênios de cuidados imensos junto a cada um de nós. Se nós podemos, de alguma forma, demonstrar a nossa gratidão, fazendo tão pouco, não é? Estendendo bem ao nosso irmão, bem esse, que muito, muito mais nos é proporcionado há séculos e séculos e séculos. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, querido amigo, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar reunidos em Teu nome, refletindo sobre questões tão importantes da nossa vida. Ajuda-nos, Jesus, não nos precipitarmos a irmos com foco em cada dia, em cada situação, a refletirmos antes de decidirmos sobre qualquer questão que nos chegue. Abençoa os nossos esforços, os nossos dias, as nossas noites, Senhor, o nosso anjo guardião. Abençoa os nossos lares. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus. Em especial aqueles que neste momento, Senhor, estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos de paz estejam em nós e entre nós, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.